A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é para você que gosta de pregar, que gosta do ministério da palavra e está iniciando essa tarefa árdua, né? De muita responsabilidade, que é pregar a palavra do Senhor. Eu tenho algumas dicas para te dar. Então, não saia desse vídeo. Mas antes, venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta, que você comente. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Vamos para o vídeo. Existem alguns erros e eu vou estar falando um deles aqui, que muitos pregadores cometem. E a minha intenção é ajudar você, que tem um chamado para o ministério da palavra e está iniciando agora. De vários erros que não podemos cometer, nesse vídeo eu escolhi falar de um. Qual? De não passar pela cruz, de não falar do plano de salvação de Deus para a vida do homem. Eu já começo lendo o que está em João, capítulo 5, versículo 39. Palavras de Jesus. Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Essas palavras de Jesus, registradas aqui no Evangelho de João, é no primeiro século da igreja. O Novo Testamento ainda não tinha sido produzido. Então, de que escrituras são essas que Jesus falou que testificam dele? O Antigo Testamento. Então, meus irmãos, nós não podemos cair no erro de quando ministrarmos a palavra, não falarmos de Jesus na nossa pregação. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Para Jesus, para sua obra redentora. A gente olha, por exemplo, em Gênesis 3, o nascido de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Aponta para Cristo. Depois que Adão e Eva pecaram, reconheceram que estavam nus, foram feitos para eles roupa com pele de animal. Para ter sido feito roupa com pele de animal, o animal teve que morrer. Ou seja, já apontando para a morte de um inocente, para reparar o pecado. Então, meus irmãos, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. O tabernáculo, os utensílios, tudo aponta para Jesus, aponta para a igreja e também aponta para Jesus. Os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento apontam para Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Então, precisamos falar de Jesus e do seu plano de salvação. Podemos pregar sobre qualquer um personagem bíblico. Sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Noé. Podemos, mas nenhum deles salva. Só quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. Então, uma mensagem bíblica, ela precisa passar pela cruz. Podemos pregar sobre qualquer tema, independente do tema, né? Ou sobre qualquer personagem bíblico. Mas a gente precisa fazer um link, um apontamento para Jesus. Mas deixa eu fazer uma observação, sem forçar o texto. Não é você olhar algo que não tenha nada a ver e isso aqui é Jesus, isso aqui... Não, sem forçar o texto. O texto, ele naturalmente, ele já aponta para Jesus. A gente não precisa forçá-lo, fazer link de forma incorreta, não respeitando o texto. Não precisamos disso. Esse link tem que ser feito com coerência, de forma correta,
tendo materiais teológicos para te auxiliar nisso, porque um pregador da palavra precisa ler Bíblia muito, com mais de uma tradução, né, diferente, ter comentários bíblicos, livros, dicionários. É importante essas coisas para nos auxiliar no preparo de uma mensagem. Porque quando nós pregamos para uma igreja que tem dono. O dono é Jesus, quem morreu por ela. A gente não está falando para um povo qualquer. Então, toda a mensagem ela tem que apontar para Jesus. Inclusive, até mesmo nos milagres de Jesus. Quando a gente prega sobre Jesus, sobre algum milagre que Jesus operou, esses milagres têm que apontar também para a cruz. Os irmãos já repararam que todos os milagres que a gente vê Jesus fazendo na Bíblia aponta para o que ele veio fazer na alma? Porque a doença da alma é o pecado. E toda enfermidade na carne que Jesus curou aponta para o que ele veio fazer na alma. Exemplo, a gente viu na Bíblia, a gente vê, né? Na Bíblia, Jesus curou leproso. Lepra na Bíblia aponta para pecado. Lepra, naquela época, não tinha cura, a pessoa ia apodrecendo em vida. Caía a ponta do lábio, dos lábios, ponta do nariz, orelha, a pessoa ia ficando deformada. Não é o que o pecado faz espiritualmente na vida de uma pessoa? Não deforma ela? A gente viu Jesus ressuscitando o morto. Uma pessoa que está em pecado, espiritualmente, ela não está morta? Jesus curando o cego. Uma pessoa em pecado, ela está cega espiritualmente. O coxo na Porta Formosa, que quem curou foi Jesus, usando Pedro e João para aquilo. Ele não era paralítico, ele era coxo, ele era manco. Tanto que o texto diz que quando ele foi curado, os seus pés e tornozelos firmaram. Ou seja, ele não conseguia ficar de pé, ele não tinha equilíbrio, ele não conseguia andar. Não é isso que o pecado faz na vida de alguém? Não desequilibra alguém? Não deixa uma pessoa assim, ó, sem equilíbrio? Uma hora tá, outra hora não tá, não é isso? E isso fica muito claro lá em Marcos 2, quando aquele paralítico é descido pelo telhado pelos seus amigos. Aquele homem, esse sim a Bíblia diz que era paralítico. Foi descido pela maca, pelo telhado, não é isso? Tudo que ele esperava ouvir de Jesus era o quê? Seja curado. Não é isso? Ele tinha um problema físico, mas o que Jesus falou primeiro? Perdoados estão o quê? Os seus pecados. O texto diz que os fariseus ficaram arrazoando entre eles, né? Pensando ali, né? Ué, quem ele pensa que é para curar pecado? Aí no final Jesus diz, para provar que eu tenho poder para curar pecado, paralítico toma sua cama e anda. Ou seja, aquela cura no físico daquele homem foi só para provar aquilo que Jesus faz na alma. Agora, por que Jesus curou a alma dele primeiro? Ou seja, perdoou o pecado? Porque uma enfermidade ou uma deficiência física não impede o ser humano de ser salvo, mas o pecado impede. Então Jesus foi no emergencial. Jesus foi no mais importante, a alma dele. Então, mesmo quando nós pregamos sobre os milagres que Jesus operou, esses milagres precisam apontar para aquilo que ele veio fazer na alma, precisa apontar para a salvação, precisa apontar para a cruz. Uma mensagem bíblica, independente de que culto seja, ela precisa passar sempre pela cruz. Que Deus abençoe você nesse vídeo, espero ter conseguido te ajudar. Mais uma vez venho lhe pedir, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe aí, ajuda a fazer o nosso canal crescer. E comente aí o que você achou, dê sugestões também nos comentários sobre os assuntos que vocês querem que eu venha abordar aqui para ajudar de alguma forma. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.